Bom dia a todos. Eu tinha combinado de falar sobre o Genove com vocês hoje. Então, o Genove é esse projeto de vigilância genômica de Covid da DASA que eu estou liderando lá e que está a pleno vapor. Então, vamos lá. É, o projeto tem esse nome, o objetivo é fazer vigilância para o sequenciamento amostral do Covid no Brasil. E acho que talvez até desnecessário falar isso para vocês aqui, mas nem todo mundo, né? Então vamos lá. Para que sequenciar o Covid, né? Então eu tive que justificar isso, né, perante a empresa, qual era a importância disso. Então a identificação das variantes, né? E no Brasil a gente já tem mais de 110 variantes identificadas, talvez esse número até esteja desatualizado. E a gente identificou os primeiros dois casos de variante do Reino Unido no Brasil, que foi na virada do ano, em dezembro, e aí foi a maior inserção da DASA, na história da DASA, na mídia. Então, isso para ele justifica bastante o projeto, a gente ter essa inserção na mídia, né? Além das questões científicas, obviamente. Mas assim, outro argumento que eu acho que é importante é a gente identificar as variantes mais perigosas logo no começo, como a P1, né, a gama, a alfa do Reino Unido e a beta da África do Sul. Eu sempre usei esse argumento também, né, de que quem identificou a variante inglesa foram os ingleses, quem identificou a variante sul-africana foram os sul-africanos, quem identificou a variante indiana foram os indianos, e quem identificou a variante brasileira foram os japoneses, né? Então, mostrando como é falha a nossa vigilância genômica, ou como era falha naquele momento a nossa vigilância genômica, e que a gente precisaria investir mais nisso. Tem que fazer um parênteses aqui, porque embora todos esses países que a gente falou façam, vamos usar o Reino Unido, né, que o Reino Unido poderia ser considerado benchmark tanto de vigilância genômica quanto tudo que tem de mais científico no combate à pandemia, ainda assim o Reino Unido não evitou a disseminação da variante alfa e não evitou a entrada da variante delta no Reino Unido também. Então, e essa é a justificativa primária de você ter uma vigilância genômica, é obviamente encontrar os casos perigosos bem no comecinho e evitar que essa variante se dissemine. E essa componente da vigilância genômica não aconteceu, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Aqui nós identificamos a Delta, lá no navio no Maranhão, e a Delta tomou conta do país também, assim como a Gama também anteriormente. Bom, além disso, os escapes vacinais, né, uma justificativa, então você melhorar as vacinas com base nas sequências das novas variantes, isso tem ocorrido, está acontecendo, a gente ainda não tem nenhuma vacina nova sendo utilizada que leva em consideração as sequências, né, principalmente da proteína S do RBD das variantes, mas a Butanvac já é uma vacina que leva isso em consideração e tem várias vacinas de segunda geração que incorporam o RBD da Delta, o RBD da Delta mais Gama, e já estão aí em fase 3 para chegar provavelmente ano que vem ao mercado. Aqui eu coloquei, né, gerar informações e notificações que permitam o bloqueio e rastreio de contactantes de portadores de variante de atenção, que eu acho que é o aspecto mais falho. E isso dá caso de apresentação clínica anômala, né? Que infecções, que não é nada anômalo mais, persistências longas, casos graves em pacientes fora do grupo de risco. Então, enfim, a vigilância genômica ela faz parte do tripé de combate à pandemia. A gente olhar os outros projetos genoma, né, ou como é que estão os outros países. Então, os Estados Unidos hoje tem 43 milhões de casos, é o país com o maior número de casos, com o maior número de mortes, e eles têm publicado 1.123.539 genomas. Então, 2,6% do total de casos nos Estados Unidos foram sequenciados. Mostrando isso aqui que a gente está vendo do lado direito, que é aqui em junho ainda estava meio a meio entre a variante alfa e a variante delta. Antes disso, os Estados Unidos tinham 80%
de alfa e a nossa P1, a gama, que estava presente em alguns lugares até de forma significante, em alguns estados, Illinois, Massachusetts, por exemplo, e aqui foi um momento onde houve uma competição entre três variantes de preocupação, mas claramente a Delta predominou também nos Estados Unidos, que é um experimento de campo que mostra que ela é mais transmissível que as outras, porque obviamente que ela já começou minoritária em relação às outras, né? Então, não há não houve também uma introdução maciça, né? Quer dizer, você tem um número de pessoas da Índia menor do que os que vêm do Reino Unido, por exemplo, para os Estados Unidos ou da Europa, que estava tomada pela variante alfa, né? Então, isso é um indício claro de que a Delta é mais transmissível mesmo e hoje virtualmente quase 100%, né? Não é 100%, mas é quase isso. Então, isso é o que a vigilância genômica permite lá. Mas notem aqui que eu coloquei esse lado de cá também, que os Estados Unidos, olha, só decolou em termos de sequenciamento genômico a partir de janeiro de 2021. Então, o ano passado também eles foram muito criticados por não ter projetos e investimentos em sequenciamento genômico, que hoje é bem robusta essa proporção. A Índia eu vou pular. O Reino Unido, que, como eu falei para vocês, é o benchmark, eles fizeram muito cedo esse consórcio de laboratórios. Vejam só que, né, o número de laboratórios fazendo sequenciamento lá no Reino Unido, e o que facilita muito os esforços, porque é regionalizado, né? Então, esse cara que está aqui na Escócia vai sequenciar as amostras dessa região da Escócia, e assim por diante, não fica tudo dependente de alguns laboratórios centrais, como acontece hoje no nosso país. E o Reino Unido tem o mesmo número praticamente que os Estados Unidos, 1.112.599 genomas, só que o número de casos menor. Então, o Reino Unido tem 14% dos casos sequenciados também, o que é muito, né? Bastante. A gente tem que dizer que não existe um percentual ideal, né? Qual é o ideal? Você não vai sequenciar todos os casos, isso não faz sentido também, mas é a questão da amostra, né? O quanto a tua amostra representa o que está acontecendo no teu país. Então, às vezes, o número não é tão importante, mas a forma de amostrar. Foi pensando nisso que eu, estudando esses outros projetos de genomas, elaborei um pouco o projeto da DASA, com base no que a gente tem de características positivas. O Brasil hoje, faltou um zero aqui, nós temos cerca de 40 mil genomas, eu não consegui atualizar hoje de manhã, mas é próximo disso, no GSAID, e eu estou sendo injusto aqui, eu coloquei só o cartaz da Corona Ômica, que é a rede que é sustentada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente tem uma outra rede que é da Fiocruz, liderada pela Fiocruz, tem a rede do Butantan, tem a rede da DASA e eventualmente tem outras que eu desconheço também, outros laboratórios sequenciando que não sejam em rede. Mas a gente tem 40 mil genomas, que corresponde a 0,18% dos casos, dos nossos 21 milhões e meio e 500 mil casos hoje no Brasil. Então, ainda é um número pequeno, mas já foi muito menor do que esse. Enfim, a gente precisa achar aí um número, como eu falei, um número ideal, mas eu acho que o principal aqui é que nossos projetos de genoma são fragmentados. Não existe uma coordenação nacional de forma a fazer isso de forma mais inteligente. Então, muitas vezes é redundante, né? Todo mundo está sequenciando e tendo o mesmo resultado, quanto se a gente distribuísse melhor os esforços e as amostras, principalmente, certamente a gente teria resultados mais importantes do ponto de vista de saúde pública e de vigilância. Bom, a DASA é a maior rede de laboratórios do Brasil, é a quinta maior do mundo, e a gente está presente em muitos lugares do país. Além disso, estamos presentes no Uruguai e na Argentina também. Então, aqui nós estamos falando, seja através de marcas laboratoriais, né, ou hospitais também. Mas a gente tem, então, laboratórios em todas essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, e também tem uma marca chamada Álvaro, que ela atende outros laboratórios. Então, por exemplo, na região norte, a gente não está presente diretamente, não tem o laboratório da DASA na região norte, mas tem a marca Álvaro que capta amostras nessas regiões aqui também. Então, pensando nessa capilaridade e no fato da gente ter um laboratório de genômica equipado em São Paulo, ali perto do aeroporto de Congonhas, foi que eu propus
para a empresa da gente fazer um projeto de vigilância genômica com as nossas amostras, que supostamente nos dá mais agilidade, que as amostras já estão com a gente, e usando, né, obviamente, os sequenciadores, esse laboratório de genômica que a gente tem. Esse projeto começou, a empresa então passou por um processo de avaliação dentro daquela linha de financiamento que se chama ESG, que está super na moda agora nas empresas, que é a empresa ser environmental, social, sei lá, eu esqueci o que é o G, mas resumindo, é politicamente correta, ambientalmente correta, socialmente correta. Então é um selo, né, que as empresas têm sido cobradas a ter e significa e dentro dessa agora ela reserva um dinheiro para investir nisso e a gente então captou esse dinheiro com o intuito de fazer a diferença na pandemia, então é uma contribuição social do projeto. E a gente também tem um financiamento de um banco alemão de desenvolvimento que entrou com 300 mil euros nesse projeto. O modus operandi é esse que vocês estão vendo aqui. Então, isso eu diria que é um dos diferenciais. Todo mês a gente faz um cálculo da incidência da Covid em cada uma das regiões do país. E então, a gente acaba tendo uma amostragem que é não proporcional ao número de amostras de cada lugar, mas proporcional à incidência de cada lugar. E a incidência reflete o que está acontecendo de novo, é a franja, né, a frente da pandemia. Então, essa é a ideia da gente estar fazendo dessa forma. Então, esse cálculo amostral com base na incidência, a gente tem um bioestatístico, epidemiologista que conduz esses cálculos. Ele volta para o nosso pessoal de analytics, né, que tem acesso aos dados. Eles fazem um sorteio dessas amostras. Então, esse cara fala, olha, esse mês nós vamos sequenciar 118 amostras da região sul, 192 da sudeste, bababá, assim por diante. Aí isso é feito um sorteio aleatório, porque a gente obviamente tem um número muito maior de amostras de cada uma das regiões. O único viés é que todas as amostras têm que ter CT abaixo de 30, porque senão não sequencia direito. E aí então eu peço essas amostras na forma de planilha para as regionais enviam para o nosso núcleo técnico operacional em Alphaville, em São Paulo, onde a gente reextrai todas as amostras, passa novamente pelo mesmo processo, faz uma primeira etapa de amplificação do COVID, usando a química da Illumina, e aí então leva para a Genuine, como vocês estão vendo aqui, que é esse laboratório em Congonhas, onde é feita a quantificação das bibliotecas, o sequenciamento propriamente, o controle de qualidade do sequenciamento e a primeira análise de variantes. E aí, então, toda essa sequência, esses arquivos, né, já curados, eliminado aquilo que ficou ruim, os artefatos, etc., é passado para a Camila, e a Camila, que é colaboradora do projeto desde o início, faz a análise filogenética e extrai o que, com os olhos dela, tem de mais interessante dentre as amostras sequenciadas. E aí a gente faz a três mãos, eu, a Camila e a Cris Oliveira, a redação de um relatório, finalizamos esse relatório e fazemos o upload tanto dos dados quanto para o relatório. Eu não fiz a propagandinha, mas quem tiver interesse, www.dasa.com.br/G9 ou só digita G9 no Google, vai aparecer e tem lá o site, tem os relatórios, tem dados virtuais que podem ser acessados. E aí a redação de artigos, então, baseado nesses trabalhos. Como é que a gente está hoje? A gente está muito menos ágil do que eu gostaria, óbvio, né? A gente sempre queria estar sequenciando as amostras da semana, mas não é assim que está acontecendo. A proposta era que fosse dentro do mês, então a gente está aí com 4.144 genomas sequenciados. Nem todos estão no GISAID, a gente tem uns 3.500 já depositados no GISAID. Isso representa 10% do que tudo que o Brasil fez, então vem da DASA, do que está depositado aqui, vocês estão vendo aqui o laboratório de origem, né? E é claro, a gente não tem nenhum privilégio em relação a essas amostras, à medida que elas são sequenciadas, elas são colocadas no GSAID e qualquer um pode utilizar os dados, analisar. A gente tem alguns dados extras que não constam aí do GSAID, que são metadados, mas mínimos. Eu esqueci de dizer também que o projeto foi aprovado pela Conep
e que a gente faz isso sem termo de consentimento, de forma anônima. Tudo que a gente tem desses pacientes é a origem, a idade e o gênero. Nada além disso, a gente não tem nenhuma outra informação. E um pouco dos resultados, né? Então, esse é um dos primeiros resultados, foi quando a gente verificou aqui um cluster, como vocês estão vendo, de amostras que são gama, mas que se destacavam aqui individualmente, elas se destacam por causa da uma mutação na posição 681 do spike, que é a posição que corresponde ao sítio de furina da proteína S. E essa mutação, a P681H, ela é encontrada na variante alfa e a P681R na variante delta. Então, o que isso está mostrando? Que a nossa gama, né, porque tudo gama aí, adquirindo mutações, ou seja, evoluindo em um ponto crítico dessa proteína que está associada com o processo de infecção. Então, quanto mais fácil é a clivagem da proteína S nesse sítio pela furina humana, mais ágil é a entrada do vírus dentro da célula, mais eficaz a entrada do vírus dentro da célula. Então, é esse processo de convergência evolutiva que eu diria que é uma das coisas surpreendentes do SARS-CoV-2, o diferencial desse vírus, que a gente tem visto acontecer de forma muito rápida, é a fixação de mutações, das mesmas mutações em diferentes linhagens, em diferentes lugares do mundo. Então, esse foi o primeiro indício que nós vimos disso, outros já tinham descrito também. E a gente verificou, então, acho que, peraí, só um instantinho. Aqui. Então, essas evoluções de P1, elas obviamente não passaram desapercebidas de outros também. Então, a gente tem P1.1, P1.2, P1. Tudo isso. Aí eu pulei algumas aqui. Essa tabela foi a Camila que fez, mas mostra aqui P1.6, P1.7 e P1.8 com essa mutação em vermelho aqui nessa região. Elas têm, obviamente, outros grupos de mutações que são definidoras tanto de gama quanto dessas sublinhagens, então 6, 7. E então o que a gente estava descrevendo lá eram 11 casos de P1.7 e um caso de P1.8 que nós batizamos aí de gama plus, porque ela gama com mais alguma coisa acrescentada. E a gente já viu que, principalmente no Nordeste, ela era relativamente frequente, como vocês estão vendo aqui, 4% dos isolados. Faltou eu falar. A gente divide em 7 regiões do Brasil, regiões DASA. Então, as 5 regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, por causa do número de casos. E o que eu estou mostrando aqui para vocês em azul é a expansão dessa P1.7. Então, por exemplo, na região norte ela não havia sido detectada, depois ela já passa a ser 13% dos casos aqui no norte, passa a ser 8% dos casos, de 4 para 8, de maio para junho, 8% no centro-oeste, e assim por diante. E, bom, ainda a gente detectou, a gente verificou nas nossas amostras o crescimento de gama, todo mundo sabe, né? Então, ainda em junho, o gama ainda estava crescendo, ainda já era responsável por 98% dos casos, virtualmente 100%. E aqui são essas que eu chamei aqui nesse gráfico de P.1.N, ou seja, qualquer derivada de gama. Então, aqui em maio, a gente tinha 6% dentro do universo gama. 6% era essa P1.N, ou gama. A gente não chama de gama plus, mas são derivadas de P1. Em junho passa para 9%, em julho já é 21%. Então, mostra como o gama também está evoluindo. E eu tinha bem nesse momento essa percepção, né? A gente estava com essa preocupação com delta. Eu falava, pessoal, todo mundo preocupado com delta. Eu estou mais preocupado com as variantes de gama, né? E até queimei a língua, porque eu achava que a delta não ia conseguir entrar no Brasil, dada a predominância total de gama. Mas era uma aposta, porque a alfa também predominava no Reino Unido e delta foi lá e entrou e se sobrepôs. E acabou acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Não exatamente, quer dizer, não queimei totalmente a língua, vocês vão ver por quê. Mas a gente chama atenção nesse relatório para essa crescente de P1.N, que eu já mostrei.
Em alguns lugares, isso é legal, que a gente tem essa granularidade. Então, por exemplo, no Maranhão, é, já chegou a 66% das amostras. Não tem delta no Maranhão, que foi o primeiro lugar onde a delta bateu no Brasil. Olha, quase 70% é de Gama Plus no Maranhão. Qual é a diferença dessas P.1.N e Gama Plus? A gente só chamou Gama Plus aquelas que têm a mutação na posição P681. Então, o que a gente está vendo aqui é que, dentre as gamas, quase 15% já são Gama Plus, né? Eu tinha falado em 23% de evoluções de P1, derivadas de P1, mas aqui eu estou só me referindo a essas derivadas de P1 com essa posição 681 alterada. E aqui eu queria ressaltar isso, né? Quer dizer, houve até um bate-boca desagradável com o pessoal da Fiocruz do Ceará, falando que chamar de Gama Plus era uma coisa, um marketing científico que a DASA estava fazendo. E, na verdade, né, quem criou o nome Gama Plus foi a Fiocruz. Tem uma publicação dos pesquisadores da Fiocruz onde eles se referem a essa linhagem como Gama Plus. Então, nada mais que a gente fez foi de que ecoar e chamar atenção para essa expansão da Gama Plus. Como a imprensa não tinha ouvido falar no termo Gama Plus, houve um interesse, mas não fomos nós que inventamos, não fomos nós que descobrimos, não fomos nós os primeiros a descrever, mas a gente estava colocando isso em termos evolutivos. E esse é um dado bem recente aqui da rede da própria Fiocruz e da rede Ômica, onde vocês veem em laranja aqui o que está acontecendo com a Gama Plus. Então, o que nós estamos vendo, ela já está crescendo sobre a Delta, que é essa aqui. E o que eu disse que eu queimei a língua parcialmente é que, embora a Delta, em alguns lugares, São Paulo e Rio, seja responsável aí por quase 100% dos novos casos, o número de casos está diminuindo. Então, é uma situação totalmente diferente, peculiar do Brasil, que a gente pode discutir, especular o que está acontecendo, mas enquanto Reino Unido, Estados Unidos, Israel, que é o mais surpreendente, tem concomitante a entrada de Delta uma explosão no número de casos, uma terceira onda de fato, no Brasil a entrada de Delta não ocasionou uma terceira onda, embora vários tenham aí pregado de que haveria uma terceira onda por Delta e tudo mais, mas até agora não aconteceu, provavelmente não vai acontecer uma terceira onda por Delta também. E aqui então só reforçando que essa expansão da Gama Plus está acontecendo em outros projetos de vigilância genômica. Além disso, a gente tem pouco, mas a gente tem também se debruçado sobre surtos. Então, esse é um surto intra-hospitalar aqui do HC, no transplante renal, e que aconteceu entre pacientes e funcionários do transplante renal, e todo mundo lá achando que era Delta, porque é um surto recente, agora é de agosto, mas era tudo Gama. E esse tipo de análise, como a Camila fez aqui, mostra claramente que era um surto, ou seja, alguém introduziu essa variante e ela espalhou dentro do transplante renal. É bem interessante também. Todo mundo achava que era a Delta, porque a maioria dos funcionários, obviamente, são vacinados também, e obviamente que é um escape vacinal, mas é um escape vacinal que não é atribuível à Delta, e sim à Gama, e nem a Gama Plus, é Gama normal mesmo, Gama pura. Em junho, a gente viu os primeiros casos de Delta na nossa casuística, então teve um caso na cidade do Rio de Janeiro e 3 casos no Paraná, foram os primeiros 4 casos de Delta que a gente viu. Outros obviamente já tinha sido reportado Delta. Finalzinho de maio no Rio de Janeiro, em junho também tinha sido reportado aqui em São Paulo a introdução da Delta. Não foi na cidade de São Paulo, foi no interior, se eu não me engano, também os primeiros casos de Delta. E já em julho, a gente vê essa expansão importante da Delta, que a Y4 é um apelido, depois a Camila pode explicar, mas é Delta também. E já a gente vê em várias regiões do Centro-Oeste, Sudeste também, mas muita intensidade na cidade do Rio de Janeiro aqui. 40%, 42% naquele momento em julho já era Delta e chegou depois aí a mais de 80%. Na nossa casuística ainda Delta, vocês estão vendo aqui Gama, né, 96%, depois em junho ainda 98%, em julho diminui em função da entrada da Delta. Então, mesmo fenômeno que houve em outros lugares, a Delta tomando o espaço da Gama.
A Camila ainda mostrou isso, né, que as deltas, pelo menos as deltas do G9, tinham duas origens distintas, então elas agrupavam de forma distinta as do Rio de Janeiro, formando um clado aqui, e essas outras que a gente vê em outras áreas do Brasil, no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mesmo algumas de São Paulo, essas bolinhas vermelhas são as amostras do G9 e as azuis são deltas de outras origens, inclusive fora do Brasil, aqui Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui em verde, Europa também. Mas as nossas agrupam dessa forma, as do Rio de Janeiro num clado e as do Sul e São Paulo em outro clado, sugerindo introduções diferentes de delta nessas diferentes regiões do Brasil. Isso é uma vantagem, também como a gente tem o banco de dados, a gente consegue avaliar carga viral, ou CT, né, como um surrogate, né, um correlato de carga viral. Então a gente tem avaliado as cargas dessas linhagens variantes, e o que a gente viu pelo menos, é que ligeiramente a carga viral de delta ligeiramente inferior à de gama, mas praticamente muito parecido em relação a essas, e todas elas são cargas virais bem maiores do que as linhagens antecessoras, seja alfa ou seja tudo que havia no Brasil até o ano passado, onde a gente tem uma mediana que está nessa faixa aqui, não foi colocado aqui nesse gráfico aqui, mas todas essas linhagens de cargas virais maiores, justificando também a sua maior transmissibilidade. Sim, também divertido, a gente encontrou uma amostra de uma paciente que fez um teste POCT, um teste CFADE, né, que é um teste de point of care, mas é PCR, e que são dois alvos gênicos, e ela só dava positivo CT baixo de 17 para um alvo e o outro alvo dava negativo. Esse teste tem o GNE e o GNN1. O N1 é o ensaio do CDC, e ele falhava o ensaio do CDC e dava o GNE positivo, que na análise do fabricante indica que é um sarbeco-vírus, mas que pode não ser o SARS-CoV-2, o que é ridículo, mas enfim, é isso que se propõe. A gente não faz desse jeito a interpretação, a gente libera como Covid mesmo. Bom, e nesse caso, então, chamou a atenção dos funcionários lá. Ela repetiu a coleta no dia seguinte, essa paciente é hospitalizada, mesmo resultado, CT ainda mais baixo no GNE e negativo no N1. E aí a gente sequenciou, a Camila analisou e viu que essa paciente tem, esse isolado de Covid, tem uma mutação bem no sítio da sonda ou do primer, do N1, eu não lembro bem qual é a sonda ou primer, e que, portanto, leva à negativação do resultado total, né? Não dá nenhum CT. É da Mais sonda, curioso, a sonda aqui embaixo. E o mais curioso é que ela tem uma outra mutação que não está ilustrada aqui, que também afeta o N2, ou seja, se essa paciente fizesse o teste do CDC, que é usado em vários lugares do Brasil, puro, dava negativo. Seria um falso negativo. Aqui não, foi um positivo, mas é importante. Essa mutação já havia sido descrita na literatura, em alguns casos aí, mas as duas na mesma pessoa nunca foi descrito, e aí a gente está aí preparando o paper aí para submeter. As dificuldades, bom, dificuldade não é novidade para ninguém, a aquisição de reagente tem sido muito complexo, por quê? Porque muita gente está usando o kit da Illumina no mundo inteiro, então existe uma competição global pelos kits da Illumina, e a Illumina só coloca o pedido, a Illumina Brasil só coloca o pedido na Illumina Estados Unidos quando a DASA confirma. Então não tem aquele negócio, pode mandar que a DASA vai comprar, eles não têm estoque também, então eu tenho que mandar o pedido, aí 30 dias para eles entregarem os reagentes para a gente. Então teve vários momentos, infelizmente, isso é ridículo também, que a gente ficou parado por falta de reagente. A gente teve a saída do bioinformático que cuidava do nosso projeto, que foi fazer um pós-doc na Califórnia, e não está podendo se dedicar ao projeto como a gente gostaria também. Tem sido muito difícil contratar um bioinformático. Até agora eu não consegui repor. É um profissional, né, obviamente, com alta demanda agora, mesmo oferecendo bons salários, a gente não está conseguindo contratar. E é um problema interno da DASA também, que existe uma demanda muito grande para os sequenciadores, existe a rotina de exoma, de testes para câncer, e do NIPT, né, que é o teste do fetal também, todos competem pelos sequenciadores.
A DASA também está apoiando um outro projeto que é o DNA do Brasil e que usa um dos sequenciadores também em grande escala. Cada corrida de sequenciador demora 36 horas, 40 horas também. Então, um tempão que o sequenciador fica obstruído. Então, tem essas dificuldades que têm impedido a gente de ter a agilidade que a gente tinha postulado e que eu gostaria que tivesse no projeto. Então, infelizmente, o projeto acaba sendo meio uma fotografia do que está para trás e não um filme do que vai vir pela frente, uma projeção do que vai vir pela frente, que é o que a gente gostaria que fosse. Mas é isso que a gente tem até o momento. Acho que eu coloquei aqui a equipe, né? Então, esse projeto está sendo coordenado pelo pessoal do Instituto de Ensino e Pesquisa da DASA, que foi criado esse ano, né? Eu sou pesquisador principal do projeto, e aí a gente tem a Cris, que todo mundo conhece, que fez o doutorado comigo aí no IMT, que é o meu braço direito, não só no projeto, mas em todo o P&D da DASA. A gente tem 4 pessoas do P&D, faltou colocar aqui o nome, tem mais 2 que estão trabalhando. O Rodrigo, que era o bioinformata, a patologista Annelise, cientista de dados, o epidemiologista, que é consultor nosso, que é da Federal Fluminense, e a Camila, que tem colaborado a todo momento com o projeto também. E aí a gente tem eu não coloquei, mas um conselho científico, participa o Calil, participa a Esther, o Nuno lá de Oxford, tem mais algumas pessoas também do conselho científico. Então eles dão algumas opiniões de onde vai, para onde deve ir, algumas chancelas também sobre o trabalho. Que era isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito bacana, Brudi. Olha, obrigada, porque eu estava querendo ouvir isso faz tempo, né, que eu estava pedindo para você Sim, falar. Super bacana, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu nunca consigo entender. Desculpa eu ter entrado na frente de todo mundo, é que eu vou ter que sair daqui a pouco. Infelizmente, eu tenho que ir para um lugar, em outra reunião. Mas, assim, eu sempre tive muita curiosidade porque eu vejo na mídia, né, vários projetos de sequenciamento no Brasil e aparecem mais o da Fiocruz, né, e alguma coisa da rede nacional, mas eu fico assim meio perdida, não sei bem, né? Esse projeto nacional, essa rede nacional, quem é que coordena? Quem é que existe isso mesmo? Sim, o coordenador é o Fernando Spick, que é Tá, um virologista, é um veterinário virologista lá da Fevale, que é uma faculdade privada, filantrópica, de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Ele é o coordenador. E aí, quem participa? Basicamente é um consórcio de universidades. tá. Quando você junta estes diferentes sequenciadores, né? A DAS agora, a Fiocruz, essa rede nacional, se a própria Esther, que tem um trabalho enorme também, quando você junta tudo isso, você é que chega nesse 0,18% das amostras sequenciadas, é isso? Sim. É? Esses 40 mil são 4 mil da DASA, uns 10 mil da Rediômica, uns 20, 22 mil da Fiocruz e o resto picadinho aí. Tem outras. O Butantan tem uma contribuição importante também. Começou mais tarde, mas o Butantan já deve estar com uns 8, 10 mil genomas sequenciados. O Butantan está fazendo bastante também. E em algum momento esses grupos todos se juntam para fazer um pool? Não. Briga Não, total. Tá, ok. assim, até agora eu só tive uma briga que foi ridícula com o pessoal da Fiocruz. Mas eu já falei com o Speak também, ele também disse que briga com o pessoal da Fiocruz, tem esses ciúmes ridículos, essas bobagens ridículas, né? Mas falta uma coordenação nacional. Como você vê lá na Inglaterra, como é? Um consórcio nacional, o Reino Unido, consórcio nacional. Eles combinam as amostras, por onde elas fluem, bababá, todo mundo sequencia da mesma forma, tem um padrão de controle de qualidade, os bioinformáticos trabalham juntos. Aqui foram essas iniciativas meio importantes que aconteceram, mas que falta uma coordenação, né? Então a gente, sem dúvida, está gastando sequenciamento à toa, eu não tenho dúvida disso. Tá. E última pergunta para deixar as pessoas falarem.
Essa Gama Plus, se você pudesse repetir um pouquinho o que você falou lá para trás, você fez algumas considerações sobre o comportamento dela, não é? E eu queria que você, de novo, falasse um pouquinho Sim. sobre o que a gente sabe. Quando ela apareceu, eu, a Camila, a gente falou, enfim, temos essa Gama Plus. O que ela é? É uma gama que recebeu ou adquiriu mutações, algumas mutações, mas a gente acha que tomou a liberdade de a chamar de Plus, porque ela tinha uma mutação que a gente sabe que é super importante, num sítio muito importante para o vírus, que é no ponto de ação da furina humana sobre a proteína S, e que aparece nas outras variantes de atenção. Então, aparece na alfa como P681H, aparece na delta como P681R. Então, na verdade, a gente não inventou. Isso tinha sido visto no Amazonas, a P681H, em grande monta. O pessoal lá do Fiocruz do Amazonas publicou e chamou de P1, P1 Plus, porque ainda não tinha o termo gama. Então a gente falou, olha, nós também estamos achando a P1 Plus aqui, não é só no Amazonas. Enfim, foi isso que a gente falou, a Gama Plus. E na época foi quando começou essa discussão da Delta, e aí eu tomei essa liberdade, não tinha nenhuma intenção de ser uma projeção, né, de fazer esses exercícios de futurismo, mas falou, olha, me preocupa mais a Gama Plus do que a Delta. Por quê? Porque tem muito mais Gama no Brasil, tem muito mais Gama Plus no Brasil nesse momento, e eu vejo nela maiores condições de expansão do que a Delta. Bom, a Delta expandiu, eu errei, e agora a gente está vendo aí que a Gama Plus está se expandindo também. Então, a gente está nesse momento, aconteceu as duas coisas. Agora, ambas estão expandindo num momento de retração no número de casos. Então, isso é altamente positivo, né? Que elas estejam expandindo, mas os casos não estão aumentando, que é uma condição totalmente peculiar do Brasil. Não só do Brasil, da América do Sul, curiosamente, né? Isso está acontecendo. Então, eu até cheguei a discutir isso bem rapidinho com o Dimas, né? Mas um pouco difícil discutir isso com o Dimas, né? Porque a opinião dele é sempre que a Coronavac é a melhor e não tem muito. Mas cheguei a comentar com ele, falei, olha, por quê, né? O que você acha, né? E aí ele mandou um paper aí, que é um paper teórico, de uns caras falando que a vacina de vírus inativado tem dado a melhor resposta em todos os países, né? Mas me chama a atenção isso, de que Colômbia, Brasil, Chile, a gente está tendo uma queda vertiginosa do número de casos, apesar da entrada da Delta. E agora são situações diferentes também. Por quê? Porque a Delta no Brasil entrou, mas no Chile ela entrou, ela bateu lá e não expandiu. Ela bateu na Colômbia e não expandiu. Então no Brasil ela bateu e expandiu. Então, ainda assim, é muito diferente a nossa situação da situação da Colômbia, do Chile. Mas em comum, a gente tem um uso maior da Coronavac do que Israel, que usou só a Pfizer. Ele está tendo a maior onda da história de Israel, está sendo agora a terceira onda, com população vacinada, 70% da população com 2 doses de Pfizer. Estados Unidos usou muito Pfizer também, teve uma baita onda por Delta. Então é uma situação ainda difícil de explicar, né? Muito obrigada, obrigada mesmo, bacana. Parabéns, viu? Vou fazer uma pergunta com relação a vocês que estão fazendo esse sequenciamento, se vocês têm visto dupla população, assim, de mais de uma variante na mesma amostra. Tipo, a pessoa está se infectando por mais de um, como a gente vê às vezes com influenza, e que isso pode, dentro do organismo da pessoa, criar novas ainda variantes, né? Essa questão de estar vendo essas... Sim, o recombinante, né? Eu vou depois pedir para a Camila comentar, assim, se apareceu não chegou para mim, ou seja, a Camila provavelmente filtrou isso. Agora, quando eu visitei lá o sítio do Reino Unido, eles têm vou dizer, é um paper mesmo, um white paper, só sobre recombinantes. Então, eles estão seguros de afirmar que tem acontecido recombinação, sim. Agora, é mínima isso. Se você pegar o GSAID lá, você não acha um recombinante. Assim. Então, a possibilidade existe. Acaba acontecendo, né, Clarice? Porque tem tanta gente infectada, alguém acaba sendo infectado por duas variantes também. Mas
Queria que a Camila comentasse. Na nossa casuística, a gente não descreveu. Bom, comentando um pouco disso, eu acho que tem algumas dificuldades. A primeira é que talvez isso seja filtrado já na bioinformática, quando começa a dar problema na primeira tipagem. Então a gente poderia perder. Segundo, não necessariamente formar um recombinante. A gente pode ter dupla infecção, que é muito mais comum, e aí gerar um artefato no sequenciamento, quando você vai montar todas as leituras e achar que tem um recombinante. Então isso teria que ser validado. E terceiro, a gente tem agora, como o Dude mostrou e a gente já tem visto, muita gama e muita delta. Não tem como a gente tinha no ano passado muito mais variantes circulando e a gente chegou a detectar em algumas vezes e não foi nem publicado, de conversa com colegas com infecção. No trabalho com a Esther, a gente também detectou algumas co-infecções, mas também não tinha como saber se era recombinante, muito provavelmente não, que a gente detectou por PCR e acenderam os 2 PCRs, mostrando que os 2 vírus estavam lá. Então, eu acho que o trabalho de bioinformática agora, Dude, que é meio crucial para a gente conseguir detectar isso e impedir que seja filtrado, porque na primeira passagem de determinação de linhagem, quando dá linhagem confusa, a qualidade do sequenciamento é acusada como ruim. Então, é possível que isso seja retirado. Na filogenia, eu não peguei nada ainda. E seria relativamente fácil de pegar, porque eu faço de novo esse trabalho de determinação de linhagem e eu veria alguma coisa esquisita. Mas, claro, pode ser que a gente tenha perdido e tenha tido sim. Mas acho que como tem muita gama plus agora, e ela está se espalhando, e muita delta, a gente teria que ter, então, algo nessa direção, gama com delta. E aí seria até fácil de encontrar, porque a gente já sabe o que esperar. Obrigado, Camila. O Celso quer fazer uma pergunta. Oi, Dudi, parabéns, viu, pela apresentação e pelo trabalho. Eu acho que esse é mais um exemplo que a gente tem, como é importante a iniciativa privada participar desse processo. Essa resistência que você está tendo, sei lá, dor de cotovelo, não sei bem como colocar, do pessoal da Fiocruz, não é novidade, né? Acho que todo mundo que já teve contato com a Fiocruz conhece essas peripécias, né? Eles sentam em cima das amostras, eles não dão amostra para ninguém. Tem até uma coisa histórica que eles negaram um controle para o CDC, né? Eles tiveram a ousadia de fazer uma coisa dessa, né? E, bom, mas eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Se há uma iniciativa privada que sequencia, se é um órgão público, isso não interessa. O importante é a gente conseguir ter um retrato do que está acontecendo, porque isso vai impactar todos nós, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e cumprimento vocês por isso, né? Eu li também, pessoal, mas confesso para vocês que agora eu não tenho de cabeça. Eu vou procurar, mas essa questão da recombinação, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito com influenza, né? E era um trabalho ainda nesses repositários, ainda não aprovados para publicação. Eu só acho, eu não sei se isso não é procurado o suficiente, porque também não é uma coisa tão simples assim de fazer, como a Camila falou, ou se realmente é um artefato da forma como a gente está fazendo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que preocupa sim, né? Porque isso você pode transformar um vírus que é totalmente bobinho, se recombinar e pegar um pedacinho de um outro vírus que é resistente à droga, por exemplo, que escapa da resposta imune. Isso potencialmente é muito complexo, né? Então acho que é bom ficar de olho sim nessas coisas para poder documentar a hora que aparecer, né? É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Celso, pelas palavras aí. Sem dúvida, eu sempre falo isso, que assim, não é uma competição quem sequencia mais, pelo contrário, né? A gente tem que sequenciar e pronto, e colocar isso realmente foi feito para servir o país e servir a ciência também, e servir o mundo. Quem quiser consultar as nossas sequências, está tudo lá, não tem essa de vamos fazer mais que alguém ou menos que alguém. Então a gente está dando a nossa contribuição nessa questão de ter essas amostras de todos os estados brasileiros, por exemplo, porque tem vários estados que estão subrepresentados, porque não tem Fiocruz, ou porque não manda amostra, por outros problemas aí que a gente sabe, né? Então, o Uhum. Maranhão é um exemplo de um estado que nós somos muito presentes lá e que eles praticamente estão usando
o que eles têm de informação vem dos nossos dados. Santa Catarina, a gente tem colaborado bastante também. Então, enfim, é isso aí. Obrigado, Celso. Eu queria fazer um comentário dessa comparação de recombinante com outros vírus respiratórios. É que o influenza, na verdade, ele é muito mais fácil, né, de acontecer, porque ele é fragmentado, então não é exatamente uma recombinação. Ele empacota pedaços diferentes e isso acontece e acaba dando certo. E no caso do SARS-CoV, como a maioria dos outros vírus, você tem que ter a troca mesmo da polimerase entre uma fita e outra e isso dá certo. Eu acho que em termos de plasticidade, o SARS-CoV tem tudo para recombinar e dar certo, porque ele muta muito e parece que tudo vinga nele, né? Então eu acho que um recombinante daria muito certo. Mas por alguma razão isso parece ser menos comum. Com tantos casos que a gente tem e tantas variantes, eu acho que a proporção de recombinante que foi encontrado é muito pequena. Ou porque realmente não estamos procurando direito, ou eu acho que tem mais uma dificuldade aí. Com vírus que muta muito e tem tanta mutação convergente, é difícil você saber se ele mutou de novo naquela posição ou ele ganhou aquele pedaço de um vírus que já tinha aquela mutação. Então, as análises que a gente faz acabam não sendo definitivas. Parece uma recombinação, mas também pode não ser. Então, acho que acaba passando muita coisa batida aí. Essa dupla população aí, a gente vê vírus latente, né? Como CMV, eu via isso às vezes na paciente que estava sendo tratado, quando a gente sequenciava para ver mutação de resistência, a gente via a mutação e você via assim um background do vírus selvagem ainda que você conseguia detectar, né? Lógico, aí no caso não é recombinação, mas às vezes eu perguntei porque às vezes fica difícil diagnosticar mesmo, né? Porque quando você sequencia, na hora que você vai editar, você considera o pico alto, né? Não aquilo que está abaixo, né? Então, mais interessante esse comentário que a Camila fez. Obrigada. Queria perguntar, se fosse escolher uma variante para fazer uma nova, uma vacina segunda geração, qual seria que vocês escolheriam? Essa pergunta é boa, porque esse argumento, né, de que eu acho que é talvez a melhor explicação de que a gente não teve a terceira onda por delta, porque a gente teve uma onda de gama muito intensa e que a gente ainda tem muita gente com anticorpos antigama que estão conferindo proteção cruzada com delta, eu acho boa. Agora, do ponto de vista filogenético, as análises que eu vi, a variante mais distante da delta é a gama. Então, enfim, ela pode ser bem distante e ainda continuar dando uma proteção cruzada, mas se ela fosse mais próxima, faria mais sentido. Eu usaria as mais divergentes possível, mas o risco, né, Cláudio, é aquele. Quanto tempo demora para fazer a vacina? Você faz a vacina usando o alfa, por exemplo, quando a vacina chegar no mercado, a alfa não interessa mais para ninguém. E delta já está acontecendo a mesma coisa também, né? Daqui a pouco a delta vai desaparecer. Então, eu imagino que o pessoal da bioinformática pode ter uma projeção das variantes que deram certo, que sejam mais diferentes entre si, e colocaria, ou seja, eu não usaria nenhuma variante que já existe, mas uma misturinha de RBDs de várias variantes diferentes, inclusive algumas que não existem. Eu faria por aí. O que você acha, Camila? Eu estou tentando achar aqui no meu computador, saiu um mapa antigênico, acho que foi publicado na Science, de distância que tem as variantes em termos de resposta à vacina e a cruzamento por neutralização com a variante de Wuhan. E se eu não me engano, não estou conseguindo achar, eu peguei esse mapa para dar uma aula faz 2 semanas e eu não encontro, mas enfim, eu vou achar e mandar o link para vocês. E a alfa é uma das mais distantes. Então, tem toda uma discussão em cima. Se fosse basear uma vacina, teria que ser uma das mais distantes da variante de Wuhan, que é o que escaparia daqui para frente. Só que você vê que cada variante está num ponto diferente no gráfico, ou seja,
Uma é mais distante de Wuhan, mas é muito próxima entre, por exemplo, Gama e Delta. Então, a Gama e a Delta poderiam neutralizar muito bem caso haja uma infecção prévia por uma ou por outra. Então, eu acho que é muito difícil. Eu faria uma quimera, eu juntaria mutações importantes num vírus e faria uma vacina baseada num vírus que, na verdade, não existe ainda, mas que contempla as mutações mais importantes. Eu achei que o Dudu ia falar uma vacina baseada na Gama Plus, que você notou que ele está tomando conta posta no Gama Plus, e de fato ele parece importante, embora não aumente, né, assim, tanto o número de casos graves, mas talvez seja uma característica de infecções prévias que a gente já teve, ou a Coronavac, eu sei. Mas, de qualquer forma, pensando em escala global, acho que essas mutações juntas num esqueleto só seria o ideal. Mas eu vou achar esse mapa e vou mandar para vocês. Essas vacinas, as de RNA mensageiro, elas, quer dizer, a síntese do RNA quer dizer, não é um negócio tão complicado, quer dizer, qual seria a dificuldade de fazer vários pedaços e juntar, sei lá? Nenhuma E por dificuldade, acho que que as demora vacinas vão tanto? ser. Não, já está, Cláudio, a vacina segunda geração da Pfizer, que é alfa, beta e delta, já está em humanos aí, já estão fazendo estudos de fase 2, fase 3. A Butanvac é alfa, gama, não sei se eles chegaram a colocar a delta, eu acho que é alfa, gama e beta, porque não tinha chegado a delta ainda, mas a Butanvac tem os três vírus inativados também, é assim que eles estão fazendo. Então, eu acho que elas vão tender a ser mais tetravalentes, pentavalentes, alguma coisa assim daqui para frente. Tem um outro detalhe, né, pessoal, que eu li há um tempo atrás, que todas essas vacinas que a gente tem agora, elas têm 2 resíduos de cisteína na posição XPTO, lá que eu também não lembro, né? E que a própria Butanvac, ela foi enriquecida nesse sentido, que ela tem 6 resíduos de cisteína nessa mesma posição, e isso faz com que você tenha uma antigenicidade muito maior. Então, eu fico pensando também se não seria uma outra estratégia, né? Ao invés de a gente ficar fazendo tanta vacina contra variantes diferentes, até porque eu tenho um certo receio, qual seria a competição entre elas, né? Você injeta meia dúzia de RNAs diferentes, o que vai acontecer? Vai ter que ter muito estudo básico aí para a gente entender isso, né? Mas talvez se você fazer uma vacina mais ou menos polivalente, no sentido de ela dar uma resposta muito melhor do que essas que está dando até agora, talvez não haja necessidade disso, né? Eu acho que a gente está numa fase de aprendizado ainda, né, turma? Eu acho que é tudo muito recente, né? Vai precisar experimentar várias estratégias diferentes, eu imagino. Nesse sentido, Celso, eu estava pensando o seguinte, fazendo um paralelo com a vacina antipneumocócica. A gente tinha uma vacina de polissacáride, que é uma vacina ruim, né? Que é aquela 23 valente. E depois foram aparecendo as vacinas conjugadas, primeiro a 7, depois a 10, agora a 13 valente, já está saindo a 15, enfim. São muito mais imunogênicas. Só que com um espectro de ação muito menor, né? Então, fazendo um paralelo aí das vacinas que vão para o spike só, né? E a Coronavac, que é vírus bruto, que teoricamente estimularia vários pontos aí. A vacina antipneumocócica, quando você usa a conjugada primeiro, que é mais imunogênica, e usa a 23 depois, você consegue uma melhor resposta da PPV 23 com a conjugada antes do que com ela sozinha. Mostrando que, assim, fazendo uma vacina imunogênica e depois um reforço só para ampliar o espectro, a vacina ganha um potencial e um papel importante, né? Então, ela está sendo usada assim em imunocomprometido. Então, você estava pensando se a Coronavac não teria um papel no reforço, depois de 2 doses de uma vacina imunogênica. Uhum. Isso, É? isso, né?
Seria interessante ver, porque é interessante mesmo ver a situação da pandemia aqui no Brasil usando uma vacina teoricamente fraquinha aí, né? Entre aspas. E que Ainda Centrado no a spike, situação né? da Está pandemia tudo no Brasil centrado no usando uma vacina fraquinha que, assim, nem contra a gama não protegeu, né? Claro que tem uma questão temporal, né? Quando a vacina, de fato, muita gente foi vacinada, já tinha sido o pico de gama. Mas muita gente vacinada se infectou por gama, né? Então, por que que agora a Delta não está acontecendo a mesma coisa? Será que não é? Vacinou muita gente que teve gama e aí você fez um boost mesmo e aí a gente atingiu uma imunidade de rebanho no Brasil? Eu não sei também, é muito curioso, mas que bom, né, que a gente está nesse momento agora aqui no país, né? Acho que é isso. Também a gente tem que se dar o direito de comemorar, porque e sem nunca usar o termo de que venceu ou que foi embora, porque nós aqui, acho que essa é a questão do projeto também, existe uma chance disso voltar, com certeza, né? Todos nós aqui, virologistas, sabemos disso, né? Quer dizer, ninguém está seguro de que não vai ter uma variante, que vai voltar uma terceira, uma onda violenta outra vez, né? Então, mesmo com a população imunizada, teria que ser uma variante bem capaz de nem ligar para a vacina também. Agora, eu só queria pegar o terminar gancho, falando que... Fala, Cláudio. pegar o gancho do que você falou e perguntar para o Celso, porque é o seguinte, nós temos oficialmente 20 milhões de infectados no Brasil. Pelos estudos de soroepidemiologia, eu queria perguntar para o Celso quanto ele acha que tem de infectados no Brasil, no mundo real. Olha, é um palpite, né? Mas é um palpite baseado nesses estudos que a gente está fazendo lá com o Ibope, né? Seria 4 a 5 vezes mais do que isso. É uma sobreprevalência global de 50% no país, 200 milhões de habitantes, tira as crianças, vai dar aí uns 100 milhões, né, Celso? Se a gente está falando em É, 20 vezes 5, é 100 milhões, é isso mesmo. é, é. Provavelmente é isso mesmo, né? Eu E acho, nesses... Cláudio. Fala aí, Celso, desculpa. Não, eu só ia dizer que eu acho que a gente tem realmente esses números, assim, eu acho que tudo meio aproximado, mas eu acho que quando você começa, eu concordo com o que o Dodi falou, essa questão da imunidade de rebanho, né? Ficou uma palavra meio pejorativa quase, né? Bem, tudo isso. É, mas assim, eu tenho a impressão que se você Mas é juntar, muito atual, viu? Muito atual, viu? Do muito cercadinho atual, lá, muito atual. Eu não consigo entender outra razão para a gente estar aqui. Você pega, por exemplo, eu vi ontem, né, esse número. Na cidade de São Paulo, a gente já tem 80% da população com 2 doses. Se você imaginar que não deve ser um outro tanto que pegou a doença, que não foi vacinado, não é possível. O vírus também não tem para onde ir, né? Ainda que a imunidade seja parcial, tudo, tem limite para essas coisas, né? Então, Ele só tem para onde ir para um lugar, que é para o jardim da infância, né? Só as é, crianças podem fazer é, agora, né? é, Que é o que é, você mostrou lá, o aumento nas faixas etárias mais, né, mais menores. é verdade. o Mas problema é que a gente não tem dados. A gente não tem dados. Assim, dos que estão internados, quantos foram vacinados, quantos não foram. Tudo, a gente não tem dado nenhum. É impressionante como a gente não consegue colocar nenhuma informação. Você diz aqui no a gente Brasil, né, pegou um Valdir? pouco no 9, viu, Cláudio? No 9 de julho a gente fez esse levantamento dos internados nos últimos 2 meses, 95% não vacinados e 5% vacinados. Ou Acho que esse entre os não dado, vacinados tem o de uma dose também, viu? eu acho que esse dado é muito impactante, né? Que é o que eles têm nos Estados Unidos também, né? 97% dos vacinados, dos internados são não Israel vacinados. é 99, né? 99. Se você pegar, Então, claro, em termos absolutos, Israel é o mesmo número de vacinados e não vacinados que estão internados. Mas como muito mais gente vacinou, você, né? é, Você tem muito, é. mas em termos absolutos é meio a meio, tá meio a meio. Aqui não, aqui a gente tem essa proporção. Eu só queria terminar dizendo que a expectativa, né, de quem está cuidando disso, Esther, eu, outras pessoas, é o que a gente vai fazer com isso. Quer dizer, o Covid vai acabar? Não, eu acho que vai ter que continuar sequenciando, mas a ideia é de que a pandemia também sirva para alguma coisa positiva,
desse alerta para os agentes emergentes. Então, de que a vigilância genômica é necessária e que o país precisa investir em vigilância genômica, né? Então, a DASA, eu estou propondo que a DASA seja um centro permanente de vigilância genômica para outras coisas também, um parceiro do Ministério, se eles quiserem a parceria, mas porque a gente tem muita amostra respiratória, amostra de urina, amostra de sangue, assim como o Fleury também, enfim, que seja um centro de vigilância importante e que contribua com esses dados também. A gente fez essa brincadeira, nós, o Celso também, na Toxo, né? Nós trabalhamos com a vigilância municipal, informamos a vigilância municipal, foi importante para eles localizarem o surto de toxoplasmose. Esse é o exemplo de parceria, mas agora usando as ferramentas e o que a gente aprendeu e investiu em termos de genômica também, né? Não podemos desperdiçar novamente o que foi montado aqui em termos de vigilância genômica. É isso aí. Isso aí, espetacular. Falou, gente. Muito bom. Gente, Obrigado, muito bom então. o papo, obrigada aí a oportunidade de a gente ter essa discussão tão de alto nível aqui no Virolog. Maravilhoso, viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom dia Tchau, a todos. gente. Obrigado. Um abraço, Tchau, Dudu. Um tchau. abraço para todos. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.